Estamos de volta com o Marcelo Eduardo Líderes, ele é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão. O Instituto está promovendo aqui em Foz o maior encontro? Maior encontro da história de feijão no Brasil. E feijão, gente, não pode faltar na mesa de nenhum brasileiro. Por isso eu convidei o Marcelo para bater esse papo com a gente, falar um pouquinho do evento. E eu já começo perguntando para você, primeiro lhe agradecendo pela entrevista, e lhe perguntando: o Paraná, no Brasil, é o quê? O Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. O Paraná tem hoje cerca de 20% a 23% do total da produção ano a ano. Isso localizado em que regiões do estado? Nós temos polos de produção como o polo de Castro, Cascavel e Ivaiporã, de feijão carioca. Nós temos um polo de feijão preto muito forte no sul do estado, na região de Irati, na região da Lapa, na região de Prudentópolis. Prudentópolis é uma cidade que tem uma produção muito grande. E mais recentemente, agora, nós temos um polo de produção de feijão vermelho, que é um feijão diferenciado, muito interessante, na região de Palmeira, e também de feijão rajado na região de Pato Branco, Dois Vizinhos. Essa região ali tem uma quantidade muito boa de diversificação de variedades. Mas ainda é pouco para o Brasil. Sim, ainda é pouco. Nós precisamos aumentar essa quantidade, levando ao conhecimento, em primeiro lugar, do produtor, como ele pode ter um mercado muito interessante desse feijão. Por que é interessante, Marcelo? É interessante porque o feijão carioca, veja só, nós ouvimos falar de feijão carioca 2 vezes, normalmente, tá? Você escuta falar de feijão carioca porque subiu muito, ou você escuta falar de feijão carioca porque o produtor está tendo que jogar fora, vai para a ração, né? Como o ano passado, jogaram nas estradas, não tinha preço, o governo federal não garantia o preço mínimo, que é lei, né? Então o produtor fica dependendo do mercado interno. Muito bom o mercado interno, mas quando há excesso, não tem para onde mandar. Por que é interessante a diversificação? Porque o brasileiro, até a década de 70, 80, tinha esse costume de ter outras variedades à mesa. Todos lembram, dependendo da região que vieram, mesmo do Paraná ou de outros estados, de variedades que eram consumidas naquela região. Podia ser o feijão chumbinho, rosinha, enfim, tinha uma série de feijões. E daí afunilou para essas duas. Num determinado momento foi muito interessante, porque nós precisávamos ter um feijão que pudesse ser colhido mecanicamente, que não dependesse mais de mão de obra humana, né, para a colheita. A produtividade, uma série de motivos levaram a esse caminho. Agora é necessário dar um outro passo, o passo para a diversificação. Por quê? O Brasil é o celeiro do mundo, não há a mínima dúvida disso. Né? Mas no feijão ele também pode ser o celeiro do mundo. A prova disso é que nós estamos batendo o recorde de exportação esse ano de um feijão que é produzido no Mato Grosso, que foi desenvolvido pela Embrapa, um trabalho magnífico da Embrapa. E aqui também existem pesquisas nessa direção? Sim, o Instituto, o IAPAR, né, que faz o desenvolvimento de sementes do estado do Paraná. A Embrapa tem trabalhos no Paraná. O Instituto Agronômico de Campinas também tem trabalhos no Paraná, indicando variedades que exatamente se encaixam nesse perfil. Se sobrar, nós vamos poder exportar. Se faltar para o nosso consumidor, nós vamos poder importar, mantendo o preço num nível bastante razoável. Esse é o nosso objetivo, diria, principal com o fórum. Do evento, né, do fórum, né? Hoje o Brasil, em termos mundiais, nós produzimos muito ou pouco? O Brasil produz muito de um tipo de feijão. Nós produzimos ao redor de 3 milhões e 400 mil toneladas. É um número grande, né? Em termos de feijão faziolos, que é esse feijão que a gente conhece, o carioca, o preto. E existem países que produzem uma grande quantidade de um outro tipo de feijão, que é o Vigna. O que é o Vigna? Aquele feijão de corda, o feijão do Baião de Dois no Nordeste, esse tipo de feijão. Então, no aspecto do faziolos, nós somos os maiores produtores e consumidores de feijão. Com a tecnologia que nós temos, sem dúvida nenhuma, é um desperdício nós não aproveitarmos esse mercado internacional. E como organizar a cadeia produtiva, Marcelo, para que não falte feijão e para que o preço seja ótimo para o produtor e melhor ainda para o consumidor? Veja, eu sei que essa conta não é muito assim. Ela não é uma conta fácil, né? É verdade. Mas veja só, a partir do momento que nós tivemos uma mudança bastante drástica no passado, e começou a partir do Paraná, que foi com a diminuição muito grande da sonegação, diminuindo o imposto, o ICMS, né? O governo diminuiu o ICMS. Diminuiu o ICMS para 1%, o que aconteceu? Todo o mercado, toda a cadeia produtiva pôde aparecer, certo? Então hoje ela não é mais uma cadeia sonegadora.
Ainda assim, não há um gerenciamento por parte do governo. Veja, o feijão não é um produto que é gerenciado, por exemplo, por multinacionais, como é o caso da soja, do milho, as próprias carnes, né? Que são muito organizadas, né, nesse aspecto. Né? Exato. Então, o que que precisa? Nós, da cadeia produtiva, o Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF, entende que nós podemos gerenciar essa cadeia produtiva, ajudar o produtor a decidir o que plantar, quando plantar, indicar para ele o que vai ter um bom preço, cuidar de que o nosso consumidor seja bem atendido, tanto em qualidade, que é importantíssimo, como em preço e em quantidade. Então, tudo isso precisa o quê? Precisa ser pensado. E nos últimos anos não tem sido pensado. Então, essa é a ideia. Esse evento é um marco. Os 250 maiores produtores de feijão do Brasil estarão aqui, já estão chegando. Toda a área de pesquisa estará aqui, as melhores cabeças, os agrônomos, doutores nessa área, estarão aqui também, que entendem do assunto. Exportadores, importadores, vamos ter a visita de diversas empresas e produtores também da Argentina que se interessam, afinal de contas, eles suprem para nós o feijão preto muitas vezes. É interessante para nós que eles produzam, que eles entendam o nosso mercado. Então, o fórum tem aí uma gama bastante grande de assuntos para ser discutidos, tem boas novidades, começando pelo coquetel, né? Nós vamos ter pratos aí fantásticos feitos por um chefe de cozinha, bastante diferentes, e vai ser a primeira vez que vai ser servido, vai ser aqui em Foz. Então, é um evento que vai ficar na história, marcado positivamente na história do feijão Brasil. Bom, indo nessa direção das pesquisas, dos produtores, qual seria, que mercado, que cenário seria o ideal para a cadeia produtiva hoje e para o consumidor? Olha, nós tivemos agora, novamente, um impacto muito grande em custos, né? O produtor está vivendo hoje uma situação bastante delicada. Ele está plantando uma terceira safra, por exemplo, esse ano, que ele não tem a mínima noção de a quanto ele vai poder vender. Então, estão diminuindo muito a área. Isso já a gente começa a antever de que pode fazer com que o preço no segundo semestre suba muito. Então, o que nós precisamos fazer? Exatamente isso, ter esse cuidado de trazer o preço a um nível razoável, que seja interessante para o consumidor. O feijão, se a gente for olhar a nível mundial, é um alimento muito barato. Um quilo de feijão, um pacotinho daqueles, você faz 13, 14 refeições. Às vezes põe um pouquinho mais de água no feijão, você faz 15 refeições. Né? Mas é um produto muito versátil, que faz parte da nossa alimentação. Então, esse tipo de cuidado, e ele faz parte, o produtor ele precisa produzir feijão, faz parte do ciclo que ele coloca lá. Ele não pode produzir só soja ou só milho. Ele precisa fazer essa alternância de culturas, né? Porque quando você vai num celeiro qualquer da cidade, bom, no mercado você não encontra mesmo, né? São poucas variedades. Ou menores e muito caros. Isso, né? gourmet. Nos celeiros, idem, muito caros todos esses feijões diferentes, né? Daí o senhor me explica, como torná-los mais baratos? Na medida em que nós temos mais desse produto, né, por que ele é caro hoje? Ele é produzido pouco porque vende pouco, e vende pouco porque é caro. Então tem que quebrar essa dinâmica que existe hoje. Como que nós podemos fazer? Incentivando que as indústrias disponibilizem para os supermercados o feijão no formato de 1 quilo. E ele não fique mais numa área gourmet, esses feijões, eles venham para uma área mais baixa. Porque a área gourmet, a indústria precisa ter um pouco mais de rentabilidade porque vende pouco, o supermercado também quer uma rentabilidade maior porque vende pouco. E como vocês fazem esse gerenciamento justamente nos mercados e na indústria? Veja, porque isso tem que fazer parte de um acordo, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. O que nós estamos fazendo já ao longo dos anos? Primeiro, nós tínhamos que ter as sementes. Então, esse é um ponto bastante interessante desse evento. Por quê? Porque há 7, 8 anos atrás, nós tivemos contato com as empresas de desenvolvimento de sementes, de tecnologia, Embrapa, IAPAR, IAC. Elas começaram a desenvolver. Todo esse tempo foi tomado no desenvolvimento de novas sementes. Buscaram tecnologia fora do Brasil, buscaram bancos genéticos fora do Brasil, pegaram aquilo que havia antigo também no Banco Genético Brasileiro, desenvolveram. Era a primeira coisa a se fazer. Agora, está feito. Agora, o que a gente precisa fazer? Produtor, está aqui as sementes. Indústria, está aqui a oportunidade. O que a indústria quer saber? Ela quer saber se existe um consumidor, e existe, o brasileiro está consumindo sempre uma grande quantidade de feijão, e é crescente isso. Quanto que a gente consome de feijão por ano? 17 quilos por habitante ano. Mas dá para chegar a? Dá para chegar a 21, 22 sem problema nenhum. Em termos de consumo
O brasileiro tem uma simpatia muito grande. Imagine que você come todo dia feijão preto. Se você puder variar com feijão vermelho, Perfeito. tá, você tem uma alternativa a mais. Talvez aquele que consuma 2 vezes por semana passe a consumir 3. Enfim, tudo isso que está sendo conversado, tá, é fruto de um trabalho longo, de pelo menos 10 anos, e que agora chegou a hora de conversar com os players aí, né, com as empresas que fazem a exportação, com as empresas que empacotam. Nós vamos ter um outro momento no futuro para sentar com os supermercados, mostrar as oportunidades que eles têm e a necessidade que tem. Feijão é um alimento social. Eu conversei aqui com o Marcelo Eduardo Liders, presidente do Instituto Brasileiro de Feijão. Você em casa torça para que esse evento dê muito certo, que haja muita troca de informações, porque no futuro, o que foi debatido hoje, no futuro pode mudar esse cenário do feijão. E aí nós temos nos mercados uma opção, mais opções e até opções bem em conta para o nosso bolso, né, Marcelo? Muito obrigado, um excelente evento para você. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Tá joia. E tanto no feriado como nos demais dias da semana, não existe a previsão de chuva não. Dias seguem ensolarados em Foz. A semana continua com o céu aberto e o sol entre nuvens em Foz do Iguaçu. Amanhã, dia de São João e feriado na cidade, quarta-feira, o dia amanhece ensolarado. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. A quinta-feira também será de sol. As temperaturas diminuem um pouco, mas não há previsão de chuva. Mínima de 14 e máxima de 25. A sexta também será de sol com poucas nuvens. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. E se você está viajando para Curitiba, é bom levar um guarda-chuva na bolsa e um casaco a mais. Chove nesta quarta e pode fazer frio de até 9 graus na capital. Quarta é feriado em Foz do Iguaçu e o Josnei vai contar pra gente o que abre e fecha. Bom, Gruber, por causa do feriado desta quarta-feira, as escolas e centros municipais de educação infantil estarão fechados, assim como as secretarias, o gabinete do prefeito e demais departamentos municipais. As agências bancárias também estarão fechadas. Já os supermercados e o comércio pode abrir de acordo com o combinado com o Sindicato do Comércio. Quem precisar de atendimento de saúde deve procurar a UPA do bairro Jardim das Palmeiras ou então o pronto atendimento do bairro Morumbi. Lembrando que nessa quarta-feira é o terceiro feriado desse mês de junho aqui em Foz do Iguaçu. Tivemos aí o dia de Corpus Christi, no dia 4, o aniversário do município e agora que é o padroeiro de Foz do Iguaçu, amanhã, quarta-feira, dia de São João Batista. Daqui a pouco eu volto para falar com o Padre Vicente, da Igreja São João Batista, para falar sobre a programação especial para esse feriado. Bom, e daqui a pouco, então, o Josnei volta. Ele vai contar todos os detalhes da festa do padroeiro de Foz do Iguaçu, gente. São João. É dia de feriado aqui na cidade. Voltamos já.